Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Este é o meu canal no YouTube e esse quadro visa trazer o vocabulário psicanalítico freudiano sobre alguns conceitos tratados na psicanálise. E aqui a gente está falando de a interpretação dos sonhos e o tema deste vídeo é Análises de Exemplos de Sonhos, parte 3. Então, se você ainda não assistiu, corre para ver na playlist o vídeo 1 e também o vídeo 2, para a gente dar continuidade a esse raciocínio. Então agora a gente vai analisar alguns sonhos aparentemente insignificantes trazidos por Freud. A senhora vê uma região escavada, onde sabia existir uma árvore que agora ela observa e lhe falta, pois foi arrancada. E aí Freud conclui que nesse caso temos na sonhadora a crença clássica infantil, né? Do que Freud vai chamar da inveja do pênis, que as meninas nasceriam com pênis, mas depois têm-no arrancado através da castração, que é a base da teoria sexual infantil. É importante a gente elucidar esse ponto, porque de acordo com o dicionário de psicanálise de Elisabeth Roudinesco e Michel Pon, o complexo de castração, denominado por Freud, diz respeito ao sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos. Em 1908, num texto consagrado às teorias sexuais infantis, a fase dos porquês, em que as crianças normalmente querem descobrir, para desespero dos pais, como são feitos os bebês, Freud salienta que a primeira dessas teorias consiste em atribuir a todos os seres humanos, inclusive os femininos, um pênis com o que o menino conhece a partir do seu próprio corpo, ou, mais simbolicamente, o falo como significante, que é explorado de uma forma mais simbólica na teoria lacaniana. Mais tarde, em 1923, no texto A Organização Genital Infantil, Freud retoma o complexo de castração, falta central constitutiva do objeto de desejo, que circula, mencionando duas representações psíquicas: a atualização da ameaça de castração pelo menino em relação ao pai, como uma fantasia presente principalmente de punição pelas atividades masturbatórias, e na menina pela ameaça da mãe, sob a forma de privação do pênis. Freud então conclui que, para o menino, é a saída do complexo de Édipo pela identificação com o pai ou seu substituto. O complexo de Édipo naufraga pela ameaça da castração, e na menina a entrada no complexo de Édipo sob o efeito do complexo de castração, levando-o a se afastar do objeto materno e se orientar pelo desejo do pênis paterno. Então é interessante como alguns pais, um pouco mais, né, recriminadores e intimidadores, ao verem a mão boba infantil passear nas partes íntimas, já advertem sobressaltados: tira a mão daí, menino, tira a mão daí que é sujo, tira a mão daí que não pode. E isso que não tem nada a ver, né, para a sexualidade infantil. Aquilo não é um ato obsceno ou não é uma iniciação sexual, né? A sexualidade infantil ela não está estruturada da forma como ocorre na fase adulta, nem se vê. Isso pode se converter não raramente àquilo que deveria ser uma natural descoberta infantil do próprio corpo, numa experiência traumática. E mesmo em alguns casos, pode vir a justificar inibição sexual e frigidez futura, por incrível que pareça. Também tem o sonho, em que o sonhador parte para uma viagem com muitas malas amontoadas e duas grandes malas pretas, que parecem monstruários, se destacam, mas vão com o sonhador até a estação. Nesse sonho, é crucial a consideração sobre a vida sexual diversificada, poligâmica do autor do sonho, do sonhador, como ponderado por Freud, em que, em seus capítulos, inclui o envolvimento com duas mulheres, em especial importantes do momento, e uma delas quis viajar junto com ele, e o próprio Freud desencorajou o sonhador, talvez para evitar complicações e revelações constrangedoras para ele. E depois o mesmo sonhador, no sonho, parte em viagem e um companheiro, parecendo displicente, passa pela alfândega e faz um blefe, dizendo que não havia nada proibido em sua mala, quando o funcionário, parecendo acreditar, mete a mão na bolsa e encontra algum artigo proibido. E aí o companheiro então se resigna, dizendo que não havia mais nada a fazer. Neste sonho, o sonhador se identifica
como companheiro de viagem e Freud como funcionário da alfândega. E o item proibido, um novo relacionamento afetivo do sonhador, sendo que o sonhador achava que Freud não poderia conhecer a moça. E aí o sonhador nem aparece no sonho, o que é muito comum, né? Em certos sonhos a gente às vezes sonha com as nossas ações, os nossos comportamentos nas vestes de outras pessoas, né? E no caso dele, talvez para se livrar do embaraço advindo da culpa. Num outro sonho, o sonhador caminha com duas pessoas, cujos nomes esqueceu, passando por uma passarela de ferro bastante íngreme e muito alta. E aí as pessoas somem. Aparece um homem com a aparência fantasmagórica e ambos seguem adiante. O homem nega que seja mensageiro ou carroceiro, quando, para o sonhador, a ponte subitamente desmorona e ele mergulha no abismo. Freud aponta que os nomes esquecidos são quase sempre muito próximos de nós e que, no caso específico do sonhador, ele tem dois irmãos e pode ser que tivessem desejado a morte deles. A suposição que fosse mensageiro se deve ao fato deles sempre trazerem notícias ruins, ou o acendedor de lampiões. Lembrando que naquela época, iluminação viária era através de lampião e vinha alguém acendendo os lampiões, né? Que também apaga a luz da vida, numa linguagem simbólica. O símbolo do carroceiro faz lembrar uma viagem repleta de perigos, e a ponte de ferro faz lembrar a metáfora de que a vida é como uma ponte suspensa. Então, a interpretação dos sonhos é sujeita à regra psicanalítica, utilizada como recurso técnico para a sondagem do inconsciente, e não como um estudo de divagações. Em 5 lições da psicanálise, texto de 1910, Freud aponta ainda para outros processos, além da interpretação dos sonhos, como o estudo de lapsos e atos casuais. Esses últimos, chamados de atos casuais ou sintomáticos, que já teve vídeo gravado aqui no canal, são definidos nas conferências introdutórias de 1916 e 1917 como fenômenos aparentemente insignificantes que se imiscuem nos gestos e movimentos com os quais contamos para expressar emoções, como fazemos ao brincar com nossas roupas, partes do nosso corpo, objetos ao nosso alcance, cantarolar melodias ou objetivamente não fazer nada disso. São distintos dos atos falhos pela ausência de uma outra intenção que, em conflito, os perturbe. Porém, são todos dotados de sentidos como atos psíquicos de plena validade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas análises de exemplos de sonhos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo então na próxima.